A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você conosco no nosso canal e mais um nosso culto de oração. E hoje nós chegamos aí ao final do estudo dos 5 solas, mas antes de nós fazermos a nossa reflexão e orarmos, deixo aqui o pedido para você, coloque seus pedidos nos comentários, dê um like nesse vídeo, vamos compartilhar ele para que chegue cada vez mais a mais pessoas. Vamos orar para iniciar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos nesse dia, ó Pai. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigada pela chuva que cai, ó Deus, que ela caia suave, que o Senhor minimize, ó Deus, os perdas e danos que possam ocorrer com ela, ó Pai. Também nessa hora colocamos os nossos corações, as nossas vidas e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes, ó Deus, que não agradamos e que fazemos aquilo que é contra a sua vontade, Pai. Sê misericordioso conosco, Pai. Tome esse momento de reflexão nas tuas mãos, de adoração, de culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, então, com alguns cânticos e depois a gente volta aqui para fazer a nossa reflexão. Somente a Deus toda a glória.
Então, nós, no último dia 31 de outubro, celebramos os 507 anos da Reforma Protestante, encerramos aqui, às quintas-feiras, as nossas reflexões sobre os cinco solas. Falamos somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, e hoje somente a Deus toda a glória. Para fazer a nossa reflexão, eu gostaria de fazer a leitura contigo do Salmo 19, dos versículos de 1 a 6. Acompanha comigo a leitura. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge do seu calor. Então, esse salmo ele se divide em três partes, né? A primeira é um hino de louvor e adoração a Deus pela sua glória visível na criação. A segunda parte é um elogio à lei do Senhor e a terceira, um salmo de sabedoria. Esse salmo é um poema de Davi. Ele nos convida a exaltar a Deus, o Eterno, pela sua revelação magnífica. Davi, ele olha para a criação, ah, como para a palavra e tão assim inspirado, ele expressa aqui em versos, né, cantados de louvor e de adoração, o impacto disso na sua vida, no seu coração. O salmista, ele nos convida com isso a exaltar a Deus pelas suas declarações não verbais na criação, que é algo assim que nós vemos e que é indescritível o poder criativo de Deus, a sua glória, a sua majestade. Depois ele nos convida a exaltar a Deus pelas declarações verbais, pela sua palavra revelada, que é a composição da lei dada ao povo de Israel no Antigo Testamento. C.S. Lewis, que por muitos anos foi professor de literatura em Oxford e reconhecido autor evangélico, especialmente pelos 7 volumes das Crônicas de Nárnia, ele escreveu um livro sobre os Salmos. E quando ele comenta esse salmo, ele diz, né, eu considero este salmo o maior dos poemas do Saltério e um dos poemas mais maiores poemas líricos do mundo. E lírico é o gênero de poesia em que canta o poeta as suas emoções, os seus sentimentos mais íntimos, é a expressão do coração daquele que canta, né? Então, dessa forma, o Salmo 19 ele é realmente um poema lírico digno de nota. Ele nos convida a exaltar a Deus pela sua revelação magnífica. E o salmista aqui também nos convida a exaltar a Deus pelas suas declarações não verbais e verbais. Então vamos pensar comigo aqui. A criação ela é a revelação da grandeza de um Deus criador. É a manifestação da sua glória. O céu é uma pequena medida, né? Uma parte aí da extensão da majestade, da presença de Deus e da sua glória. O versículo 1, ele exclama em alto e bom tom, o firmamento, as nuvens, a imensidão do azul celeste, o pôr do sol no horizonte, as galáxias, as estrelas, são expressões didáticas da glória de Deus. Nós adoramos um Deus criador. A Bíblia, a palavra bíblica aqui para a glória de Deus é kadosh, ou doxa, quando você faz a tradução do hebraico, que é o texto original, para a Septuaginta no grego. Então, essa glória, esse kadosh, né, essa doxo, é peso ou dignidade, e pode ser entendida como a manifestação do poder de Deus onde é preciso, a sua honra, a sua dignidade, a sua abundância, a sua reputação, o seu reconhecimento. Para os reformadores, a glória de Deus é a manifestação da beleza e da grandeza infinita das inúmeras perfeições
do eterno. Diante disso, não há como nós, seres humanos, dividir tal reverência. Não tem como. Deus é digno de toda a glória, somente glória dada a Deus. Por isso a expressão só lhe deu glória. E a gente pode pensar então em três fatores relevantes para isso. O primeiro, que é a glória, a expressão da glória de Deus. Ela aponta para quem Deus é e o que ele pode fazer. A Bíblia nos ensina sobre o Deus eterno, um Deus infinito, um Deus soberano e como a dimensão da sua criação é grandiosa. É uma expressão que aponta para Deus que não pode ser medido, que não dá para calcular na sua extensão e que nos traz a convicção, então, de fé, de poder sobre todas as coisas e que nem mesmo o nosso entendimento ou conhecimento pode limitar ou pode entender a toda. O nosso salmo aqui é um convite a exaltarmos a glória de Deus através da criação visível. E por que nós não fazemos isso com frequência? Né? Se Deus ministra as nossas vidas através da beleza da criação que Ele criou, por que nós não nos beneficiamos disso com tanta regularidade? Eu penso que a nossa rotina, em suas inúmeras demandas, na nossa pressa, na nossa correria, né, no asfalto, no trânsito, nas luzes, nas salas de reuniões, né, em tantas demandas que roubam para a gente a magnitude do sagrado, faz com que a gente perca isso de vista. Nós falamos na escola não, nós falamos no culto, né, sobre a necessidade de nós pararmos para recalcular a rota, da disciplina do estácio, de parar, de fazer pausas propositais. Por quê? Porque são nessas pausas que nós podemos vislumbrar a beleza e a magnitude de um Deus criador, de um Deus infinito, do Deus poderoso, no qual nós confiamos a nossa vida. É na sua grandiosidade que a gente deposita a nossa fé. E não há nada comparado a ele, nem muito menos alguma situação ou obstáculo que possa separar a sua grandeza e o seu poder. Nós declaramos glória a Deus, reconhecendo que ele é e o que ele pode fazer nas nossas vidas. Nós pode parecer apenas, nós podemos parecer apenas pequenas criaturas diante da sua grandeza e da sua criação, mas há algo mais que Deus ministra a nós através da obra da criação. Ele se revela a nós, ele se mostra a nós, ele permite ser adorado e ser glorificado. Em toda a criação, nós somos as criaturas que podem fazer isso de forma consciente e assertiva. E glorificar a Deus faz com que ele nos dê alegria diante da dor e do sofrimento, nos faz lembrar do nosso propósito principal. Através da sua criação, Deus ministra em nós criatividade e beleza, esperança, renovo de tantas demandas que muitas vezes nos deixam cansados. Paul Tripp diz que é a glória que me dá descanso. É só reconhecimento de que não há nada difícil demais para Deus. É a certeza de que todas as coisas são possíveis com Ele. E quando nós vislumbramos a criação, que nós temos a firme certeza de quem Deus é. Um outro segundo fator que o nosso salmo mostra para nós é que a expressão da glória de Deus coloca o ser humano no seu devido lugar. É claro que a natureza revela a si mesmo, é claro que a criação revela o esplendor da beleza da natureza do nosso Redentor. Contudo, há algo muito magnífico aqui, mais magnífico que a própria natureza, né? Comunica a obra da criação. É o próprio Deus. A natureza aponta para Deus e não para si mesma. A natureza que nós vemos e até a natureza que nós não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos, né, no mundo microscópico, isso não muda. O fato é que a natureza fala de Deus conosco, de um Deus que se comunica, que traz conhecimento, beleza, prazer, graça, glória, dia e noite, sem cessar, né? Céus e terras e tudo que neles há fala de uma só coisa, de Deus, do seu Criador. A natureza não fala, em última instância, de si mesmo.
né? E é importante nós pensarmos isso em uma era panteísta, que diz aí que Deus é a soma de tudo que existe, né? Que Deus é a criação. Não, ele criou tudo isso. Deus não é a natureza não é Deus, nem é mãe. Numa teologia mais visível, e que a gente já comentou algumas vezes na igreja, quando a gente fala do tempo da criação, a gente poderia dizer que a natureza é no máximo aí nossa irmã, porque ela também é criação do próprio Deus. Então, eu e você, seres humanos, também somos obras da criação. Nós somos feitura de Deus. Embora a queda, o pecado, soprem constantemente, né, que nós somos o centro de todas as coisas. É, vivemos a época do antropocentrismo, né, de que o ser humano é o centro, que tudo gira ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que isso não é verdade, que nós somos minúsculos diante da majestade, da grandeza, e que nós somos criados para a glória de Deus também. Sendo assim, uma das necessidades do ser humano é ser reconhecido. Nós buscamos constantemente ser o centro das atenções, né? Nós nos colocamos no lugar de receber toda a glória e todo o louvor. Nós queremos isso. E é comum também no meio religioso nós adorarmos e reverenciarmos pessoas, líderes religiosos, que projetam neles o divino, que nos causam assim afeição, que nós ficamos ali, somos fã. E, e muitos desses líderes, eles acabam se apropriando desse divino, né, de ser instrumento para se tornarem os elementos de adoração. Então, diante da glória de Deus, nós somos chamados a reconhecer a nossa pequenez, a nossa humanidade, e que nós não somos deuses. E o terceiro fator, a expressão glória de Deus, ela é um convite à adoração. A glória de Deus na Bíblia fala da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da beleza de Deus, das suas atitudes, do seu amor, do seu juízo, da sua graça, enfim, do seu caráter, de quem Deus é, consequentemente das suas ações. E assim eu chamo a sua atenção aqui para a forma como Davi fala da glória de Deus nesse salmo, pois se trata de como ele vive diante da glória de Deus, aqui na terra, bem como no céu. Pois a expressão dessa é a glória e um convite para adoração. E há duas imagens usadas aqui por Davi, nesse salmo, que servem para descrever o impacto da glória de Deus na vida daqueles que contemplam, né? O noivo e o atleta. Como o noivo que sai de seus aposentos, você consegue enxergar aqui o que Deus quer que a gente veja nesses versos? E também quando contemplamos o sol todos os dias, né, Deus quer que nós enxergamos uma única coisa. O sol, né, do nascente ao poente, fala de uma única coisa. O quê? Como o noivo, no dia do seu casamento, o céu desfila alegremente. Davi, portanto, ele coloca aqui para a gente, né? Quer que a gente veja, que a gente sintonize a alegria, o contemplar da glória de Deus na obra da criação. A glória de Deus é uma coisa alegre, como a alegria de um noivo no dia do seu casamento, né? Da felicidade que exala, como um herói a percorrer o seu caminho, na jornada do herói. Não há maior alegria para um maratonista, né, do que ver a linha de chegada, do que ver o horizonte, principalmente se ele é o primeiro colocado na competição. Então, a glória de Deus, ela alcança todos os lugares, todas as pessoas, né? Como o calor do sol, nada foge do seu calor. A glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta, a qual apontam para todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração de forma geral. Somente Deus é digno de glória e adoração. Não é sobre o ser humano, mas sobre quem Deus é. De acordo com o Catecismo Menor de Westminster, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus não divide a sua glória com ninguém. E governar a história de modo que ele seja glorificado
É isso que ele faz. Então, no auge, né, a gente pode pensar aqui, da nossa vida, da nossa existência, da nossa profissão, nós achamos que nós merecemos honra, louvor e glória, mas não é assim que funciona. Nós precisamos, lembrar que a Deus é toda a glória, a Deus é o nosso desempenho, a Deus é aquilo que nós fazemos, a Deus é aquilo que nós somos. Diante da glória de Deus, nós devemos nos reconhecer como criatura, como criados por Deus, para quê? Para expressar a glória do seu nome. A Ele seja toda a glória, não apenas através das nossas orações e das nossas canções, mas também através da nossa vida. E eu quero concluir aqui com você esse momento de reflexão, que nós temos o maior exemplo da manifestação da glória de Deus, expressa entre nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus buscou a glória do Pai em tudo que ele fez. Ele ensinou a fazer boas obras para quê? Para glorificar a Deus. Ele disse que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Ele suportou os sofrimentos até o fim, para a glória de Deus. Ele perdoou os nossos pecados por amor de si. Jesus recebeu em sua comunhão, nos recebeu, eu e você, na sua comunhão para a honra e glória de Deus. O ministério do Espírito Santo é para glorificar o Filho de Deus. E, enfim, a Trindade, ela expressa na sua existência a glória de Deus, de um Deus criador, do Filho que salva e do Espírito que santifica, mas onde um glorifica o outro. Não tem como fugir disso. Até a expressão teológica mais importante para nós, ela expressa glória ao nosso Deus. E eu queria pensar aí que o salmista termina com um pedido, né? Ele fala: absolve-me dos erros que desconheço e guarda o teu servo dos pecados intencionais. Ele pediu ajuda divina para observá-lo, para preservá-lo do pecado, né? Seja aqueles intencionais e dos não intencionais, com o objetivo de não ser o quê? Dominado por eles. O salmista, ele pediu que as palavras da sua boca e o seu pensamento, né, no seu coração fossem aceitáveis ao Senhor. Muito importante pensar que essa ideia de coração, como a gente já sempre fala, né, é uma ideia de integralidade. Nós acabamos herdando a ideia grega, né, de separação, mas não, a Bíblia, quando fala pensamento, mente, coração, é uma coisa só, né? Então, que você não se esqueça que a expressão glória a Deus, ela aponta para quem Deus é e o que ele pode fazer. Que a expressão a glória de Deus coloca o ser humano no seu devido lugar. E a expressão a glória de Deus é um convite à adoração. Só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Esse é um dos principais pensamentos da reforma. Que continue sendo na minha vida, na sua vida, que tudo aquilo que a gente faça seja para a honra e glória do nosso Senhor, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que assim seja, em nome de Jesus, a ele toda a glória. Nós vamos louvar mais uma vez e depois nós vamos fazer o nosso momento de oração. Então não se esqueça de colocar os pedidos que você tem nos comentários, você que nos enviou por WhatsApp, nós vamos orar pela sua vida agora. Vamos começar então, meu irmão. O meu Deus, o impossível, Jeová, o grande El Shaddai, que abriu a veio para seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus
Vamos orar então? Senhor Jesus, bondoso Deus, nós nos colocamos na tua presença, Pai, nós nos reunimos em culto para te adorar, para glorificar o teu nome, a ti seja toda a glória. Em humildade, Pai, nós rogamos as suas misericórdias sobre as nossas vidas. O Senhor nos conhece perfeitamente, sabe das nossas falhas, ó Pai, daquelas que temos cometido, Senhor, por palavras, por pensamentos, por ações. Perdoa-nos, Pai, porque somos fracos e carecemos da sua graça. Crendo que tu nos acolhe nos teus braços, ó Pai, nós queremos confessar os nossos pecados. Agradecemos, ó Pai, porque pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz nós somos perdoados. Obrigada, Pai, que a tua graça nos alcança todos os dias. Fala conosco, ó Pai, o que nós precisamos ouvir através da ministração, aquilo que o Senhor ministrou aqui hoje. Que, ó Pai, nós possamos nos aquietar na tua presença e que tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai, glorifique o teu santo e bendito nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, que a gente não fique, ó Pai, procurando nos homens, que a gente não fique, ó Pai, depositando nas circunstâncias, ó Deus, a nossa confiança, mas ao Senhor. Glorificamos teu santo e bendito nome, Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é viva e ela vive entre nós e em nós. Que o teu Santo Espírito santifique o nosso, ó Pai. Nós te agradecemos porque pertencemos a ti, Senhor. Que ao sairmos desse momento de oração, nós possamos estar restaurados, sermos sal e luz na vida das pessoas, Pai. Nós rogamos, Senhor, por aqueles que não puderam participar, tu sabe os motivos, por isso pedimos, cuida deles. Ajude, Pai, aquelas pessoas que estão desempregadas, que elas possam encontrar um local de trabalho. Pedimos pelo Gabriel, pela Ingrid, ó Deus, que o Senhor abra as portas de trabalho para eles. Agradecemos a Deus porque o Senhor aprove a Nayara também um trabalho, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo ela, o Gidel, a sua casa, ó Pai. Pedimos para aqueles que estão enfermos de forma especial, Senhor, clamamos pela vida da dona Heloína, pelo tratamento dentário que ela vai fazer, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo ela. Pedimos pela Márcia, Senhor Deus, tia do Tiago, que é pastora, Deus, que está enfrentando um câncer de ovário, e ela que vai precisar fazer uma cirurgia, que o Senhor seja com ela, que o Senhor a sustente, Pai. Clamamos pela vida da Marcela, Senhor, pela sua saúde física e emocional, Senhor, mental, sustenta ela. Clamamos a Deus pelas famílias da nossa igreja, pedimos pela vida da Kátia, pela sua casa, pela restauração do casamento da Natália, ó Deus, que acha transformação. Pedimos pela Tabita, pelo César, ó Deus, que o Senhor console esses corações enlutados, as suas famílias, ó Deus. A Tabita que perdeu a sua mãe recentemente, o César, o seu pai. Seja com eles, fortalece eles, ó Pai. Pedimos pela vida da Francisca, pela sua família, Senhor, pela Gabriela, os estudos. Clamamos a Ti, Senhor, pela vida da Cleusa, da Edith, da Rosa e Lídia, da Eliana, Senhor. Cuida da saúde dela, ó Pai, que é a mãe do Bruno, minha sogra. Eu te peço também pela Sirlene, pela Maria, Senhor. Seja com cada um, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa hora. Pai, te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa igreja, a transição pastoral. Abençoe cada família que congrega conosco, cada pessoa, que haja sempre a edificação do teu santo e bendito nome, que a nossa comunidade, Senhor, dê glória somente a Ti. Nós te damos graças, pedimos pelos nossos parceiros, pela Catedral Evangélica, pela Secretaria de Evangelização, pela Igreja de Araraquara, Senhor, pelo Presbitério do Oeste, pela sua próxima reunião, Senhor Deus, do concílio, que vai ser será, né, dia 6 e 12. Pedimos a Deus pelas igrejas, colocamos diante de Ti a nossa vida, Pai, o nosso lar, os nossos estudos, o nosso trabalho, que o Teu Santo Espírito nos conduza dia após dia. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, os nossos corações e rogamos a Ti a Tua graça, o Teu amor e a Tua benignidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Eu convido você a estar conosco no domingo, às 9 horas da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. E, na sequência, 10h30 da manhã, o nosso culto de celebração.
Vem com a gente louvar e bendizer o Senhor. Eu também rogo ao Senhor que te abençoe, que te guarde, que você possa sair desse momento abençoado, que Deus tenha misericórdia de ti, te fortaleça e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.